A paz do Senhor. Eu sou o missionário João Lucas, da Igreja Pentecostal Resgatando Almas. Aqui você encontra conteúdos que edificam a fé, revelam a palavra de Deus e conduzem de volta ao centro da vontade do Senhor. Seja bem-vindo. Oséias, a decadência espiritual de Israel. O livro do profeta Oséias apresenta um dos retratos mais profundos da decadência espiritual e moral de Israel. Ao longo de seus capítulos, o texto bíblico revela como o povo que havia sido separado por Deus para viver em aliança rompeu esse compromisso por meio da idolatria, da soberba e da confiança em alianças humanas. Israel prosperou materialmente, mas tornou-se espiritualmente estéril. A nação abandonou a dependência do Senhor e passou a confiar em sua própria força, em reis levantados sem a direção divina e em pactos políticos com nações estrangeiras. Esse afastamento não era apenas externo, mas nasceu no coração, contaminando líderes, sacerdotes e o povo. O profeta utiliza metáforas fortes para descrever essa corrupção interna. Uma delas é a do forno superaquecido. Israel é comparado a um forno aceso pelo padeiro que continua queimando mesmo quando parece estar em repouso. Essa imagem revela uma malícia incubada, planejada e alimentada no interior da nação. O pecado não era acidental, mas cultivado. Conspirações, mentiras e traições cresciam silenciosamente até se manifestarem de forma destrutiva. Esse calor consumiu a própria liderança de Israel. Juízes foram corrompidos, reis caíram e a instabilidade política se espalhou, pois ninguém buscava ao Senhor. A corrupção tornou-se autodestrutiva. Os líderes, em vez de protegerem o povo, agiram com violência, falsidade e soberba. Outra metáfora usada por Oséias é a do bolo que não foi virado. Efraim, nome que representa Israel, é descrito como um alimento queimado de um lado e cru do outro. Essa imagem revela a inconsistência espiritual da nação. Israel se misturou com outros povos, adotou práticas pagãs e perdeu sua identidade. Demonstrava fervor em suas paixões e pecados, mas era imaturo e indiferente em sua relação com Deus. O coração do povo estava dividido. Eles afirmavam conhecer o Senhor, mas rejeitavam o bem. Tentavam retornar, mas não ao Altíssimo. Sua espiritualidade era superficial, marcada por rituais vazios e arrependimento incompleto. Mesmo enquanto sua força era consumida por estrangeiros, Israel não percebia sua própria decadência. A soberba de Israel se tornou testemunho contra si mesma. Ainda que as consequências do pecado fossem evidentes, o povo se recusava a buscar a Deus. Em vez de clamar com o coração, lamentavam apenas a falta de trigo e vinho. Agiam como uma pomba ingênua, buscando socorro no Egito e na Assíria, acreditando que alianças humanas poderiam resolver uma crise espiritual. Essa autossuficiência levou Israel a fabricar ídolos com sua própria prata e ouro. O bezerro de Samaria tornou-se símbolo dessa idolatria. Contudo, o Senhor declara que esse ídolo não possui divindade, pois foi feito por mãos humanas. Seu destino seria a destruição, a humilhação e o exílio. O ídolo seria levado como espólio para a Assíria, causando vergonha e confusão ao povo que nele confiou. Mesmo os sacrifícios oferecidos a Deus não foram aceitos. Israel multiplicou altares não para adorar, mas para pecar. A lei do Senhor foi tratada como coisa estranha. Os rituais tornaram-se egoístas, feitos para benefício próprio e não por devoção verdadeira. O pão era somente para si mesmos, e o clamor não vinha do coração. Por isso o Senhor declara que se lembraria da iniquidade do povo e puniria seus pecados. O coração dividido tornava impossível qualquer aceitação. A idolatria contaminava tudo, tornando a adoração impura e vazia. Israel também é comparado a uma videira estéril, não porque não produzisse, mas porque produzia apenas para si. Quanto mais prosperava, mais investia em idolatria. A abundância material alimentava o pecado, não a justiça. O coração dividido impedia a produção de frutos que glorificassem a Deus.
A punição anunciada por Oséias é consequência direta da transgressão da aliança. Israel esqueceu seu Criador, desprezou a lei, confiou em sua própria força e semeou o vento. O resultado seria a tormenta. Fortalezas seriam destruídas, a nação seria devorada e se tornar errante entre os povos, como um vaso em que ninguém tem prazer. Ainda assim, a mensagem de Oséias não termina apenas em juízo, mas em advertência amorosa. Deus disciplina porque deseja restaurar. O vazio espiritual é o resultado de resistir ao retorno. A verdadeira vida espiritual não se sustenta em aparência religiosa, mas em um relacionamento sincero com o Senhor. Oséias nos ensina que prosperidade sem fidelidade leva à ruína, mas arrependimento verdadeiro abre caminho para a restauração. O Senhor continua sendo aquele que fere e que cura, que corrige e que restaura, clamando seu povo de volta à aliança. Chegamos ao fim deste conteúdo, mas não ao fim daquilo que Deus deseja realizar em sua vida. Que a mensagem de Oséias permaneça em seu coração, lembrando que o Senhor corrige, mas nunca abandona, julga, mas restaura, fere, mas cura. Que você possa responder ao chamado do amor de Deus com arrependimento, fidelidade e entrega sincera. Que a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam sobre a sua vida. Até o próximo conteúdo, se Deus quiser.